Boa noite, pessoal. Boa noite, Nicolas. Muito obrigado por estar participando aqui da nossa reunião. Tudo bem com você? Boa noite, Carlos. Boa noite, tudo bem? Tudo bem comigo? Tudo bem contigo Perfeito. também, eu espero. Não, estou ótimo também. Nicolas, muito obrigado por estar me proporcionando essa entrevista. Eu só quero que antes da gente começar, saber se você me autoriza a gravar ela, tá? E tá apresentando ela no meu trabalho de pedagogia empresarial para a Universidade 9 de Julho, tudo bem? Sim, sim, claro. Fica à vontade. Perfeito. Nicolas, me fala um pouquinho sobre você, como você começou na área e quanto tempo você já está nesse mercado? Bom, eu atuo há mais de 2 décadas na área. Eu sou formado em psicologia, depois em pedagogia empresarial, e eu atuo desde meados dos anos 2000, são 22, 23 anos já Caramba, ah, na área de tanto pedagogia como psicologia. perfeito. Cara, eu tenho 21, então você tem mais tempo de casa do que eu tenho de vida. Sim, isso é verdade. Tô velhinho Cara, já. fala para mim como que você vê a pedagogia empresarial ao longo dos anos, se ela evoluiu, o que está acontecendo com ela e como que tem sido o seu papel, né, nesse cenário, já que você está há tanto tempo. Sim, o Carlos, assim como qualquer área de recursos humanos, a evolução é constante, porque a gente lida com pessoas, entendeu? E as Sim. pessoas têm diferentes emoções, etc. A evolução é constante. Um ponto de ruptura que eu posso dizer que eu estou aplicando nas empresas em que eu atuo, que eu presto consultoria, de 2021 para cá, que a gente teve uma popularização de ferramentas do uso de inteligência artificial no ambiente de trabalho. E eu estou me utilizando disso, entendeu? Para a gente agilizar processos, para a gente melhorar a capacitação de pessoas, para atuar na motivação de equipe, da melhoria do coeficiente emocional da equipe como um todo. E é isso. Como esse tipo de ferramenta está mais acessível hoje, está Sim. melhor. Hoje o pedagogo ele dispõe de uma gama de ferramentas que a gente não tinha, por exemplo, há 10 anos atrás. Cara, Entendeu? muito legal, porque o pessoal acaba vendo essas tecnologias de forma mais, como eu posso dizer, de forma maléfica, né? Mas a gente Assim, sabe que não é, a gente sabe que dá é, para trabalhar com elas, né? sabe o que acontece? É que ainda existe, hoje nem tanto, com essa geração que nasceu milênio, eles têm uma facilidade maior de lidar com tecnologia. Mas o que a gente vê em empresas que são pessoas que não são dessa geração, que eles não veem como algo maléfico, mas veem como algo extremamente complexo e que eles se sabotam. Ele fala assim, eu não tenho capacidade de mexer nisso, eu não sei como mexer nisso. E um dos papéis da pedagogia empresarial é fazer com que esse ambiente tecnológico como vou dizer, ele se funda ao ambiente já da pessoa, ao ambiente que ela trabalha. Porque isso aí, você vai melhorar o processo, você vai agilizar os processos e você vai fazer o trabalho melhorar como um todo. Então, uma das funções é quebrar essa barreira dessas pessoas que não fazem parte dessa era milênio, de achar que isso é algo extremamente complexo, extremamente difícil. Uhum. Perfeito. Eu acabei pulando algumas partes, até peço desculpas. Você entrou no ponto da tecnologia e tudo mais. Pessoal, o Nicolas, ele atua como pedagogo empresarial numa empresa de tecnologia, correto? Isso, atualmente, sim. Atualmente é uma empresa que presta serviços na área de infraestrutura, de software, de suporte em TI, de networking Uhum. e isso aí. Perfeito, perfeito. Cara, e se utilizando dessas tecnologias e um pouquinho da sua carreira, você pode compartilhar com a gente um exemplo de um desafio específico que você acabou enfrentando ao implementar as estratégias da pedagogia empresarial na sua carreira? Sim, eu tenho uma empresa que foi marcante, que eu me lembro muito bem. Acontece, era uma empresa familiar. E quando houve a morte do patriarca e a empresa ficou na mão dos seus herdeiros, então o que ocorreu nessa empresa? Não vou citar o nome Sem para problema, preservar, sem tá? problema. O que aconteceu nessa empresa? Como esses herdeiros, esses familiares, eles atuavam ali, atuam ali,
em cargos de diretoria, de chefia, cada um tomou para si uma equipe, e essas equipes viam a outra como inimiga, porque é um familiar que não conversa com o outro, é um que tinha birra com o outro. O que aconteceu? O ambiente da empresa ficou extremamente deteriorado. E o que acontece? Quando você tem uma casa que está muito bagunçada, a tendência é o caos. Sim. Então, esse trabalho foi bem marcante, porque a gente atuou nessa empresa, levou praticamente um ano inteiro. Caramba. Então, foi assim, foi um trabalho de conscientização de cada pessoa, seu papel na empresa, de que eles não eram inimigos, de que era todo mundo um time só, de que eles precisavam conversar, de que eles precisavam melhorar essa relação, pelo menos para manter a empresa tocando. E a gente, felizmente, teve um sucesso muito grande. Ao fim de tudo, não sei se tornaram amigos, mas a empresa passou a funcionar de uma maneira muito melhor, num ambiente muito melhor. Sim. E acabou-se aquelas birras e todos aqueles entraves que tinha entre um departamento e outro. Cara, é até legal você citar isso, porque se você fizer uma pesquisa rápida hoje, você acha diversos artigos que falam que empresas familiares tendem a falir na terceira geração, justamente por não saberem Sim, lidar com essa gama sim, de emoção, né? Cara, isso é verdade. perfeito, perfeito. E para você, você sabe me dizer quais são as principais competências que um pedagogo empresarial ele tem que possuir para ter um sucesso nessa área de recursos humanos? Olha, a primeira, eu nem vou dizer que é competência, é o feeling da pessoa, de ele compreender o ambiente que ele vai lidar. Eu tenho que compreender todo aquele ambiente em que eu vou atuar, porque eu preciso saber onde estão os focos dos conflitos em si. Localizando, sabendo o foco destes conflitos, eu vou passar a atuar neles. Então, um dos principais pontos de focos de conflitos, isso aí é no geral, em qualquer empresa, é a falta de comunicação. Seja ela, como havia dito no exemplo anterior, porque um tem birra do outro, seja porque você tem uma falha realmente de comunicação entre os setores. Então, a pedagogia empresarial, ela visa minimizar esses conflitos internos, melhorando a comunicação, seja de funcionários, gestores e setores. A função do pedagogo, no meu caso, é que a gente torna conceitos extremamente complexos em uma linguagem clara e acessível a todos, para que Perfeito, todos se situem na empresa e saibam do papel de cada um. perfeito, cara. Perfeito. Meu, e na sua opinião, assim, como você diria que a pedagogia, né, empresarial, ela pode estar contribuindo para o desenvolvimento dos funcionários, e equipes dentro de uma organização? Assim, a melhora, a contribuição do desenvolvimento do funcionário, a primeira coisa é o desenvolvimento da pessoa como um indivíduo, tá? Então a gente vai atuar como o indivíduo, porque Sim, antes do funcionário eu tenho um indivíduo, tem uma pessoa ali. Então a gente vai atuar nessa pessoa. Então dessa pessoa a gente vai melhorar a comunicação dessa pessoa. Melhorando a comunicação das pessoas, a gente vai melhorar a comunicação do time. A gente vai fazer com que essa pessoa ela saiba do seu papel dentro da empresa. Depois a gente faz com que o time saiba do papel dentro dele da empresa. Quando isso se torna coeso, desculpa, o trabalho em equipe passa a funcionar. Então, isso faz com que os processos sejam ágeis e que a gente uhum. consiga evitar ou minimizar conflitos, que acaba sendo desgastante para todos. Você acaba deixando de ver o colaborador como um número, né? Sim, mas essa é uma função tanto dos recursos humanos como a pedagogia. Sim, O indivíduo ele sente a necessidade de ser valorizado e perfeito. isso é a função do pedagogo. E você acha que a gente ter um pedagogo empresarial, no setor de RH ou até mesmo num DP, é, ajuda a diminuir a rotatividade dos funcionários na empresa? Sim, sim, porque primeira coisa, o pedagogo ele vai conseguir instruir os gestores, os chefes, os diretores a tornar o ambiente de trabalho daqueles funcionários mais aprazível.
Então, por que uma pessoa sai de uma empresa? Você tem vários motivos. Um pode ser salário, outros nem é salário, porque ele acha que o ambiente é insalubre. E você pode, assim, tem pessoas que elas vão para a empresa forçada, mas ela sabe que, meu, primeira oportunidade é cair fora. Uhum. Porque o ambiente é ruim, porque eu não me sinto confortável. E isso aí são coisas, às vezes, simples. É um papel de um gestor ter uma reunião semanal para entender os problemas e escutar a pessoa. Coisa que muitas empresas não têm. O pedagogo, ele faz isso. Ele faz com que o gestor escute o seu funcionário, e para ele entender o motivo da aflição dele, etc. Com isso, você tem um ambiente bem mais confortável, bem mais aprazível, em que a pessoa se sinta confortável e ela não queira sair dali. Perfeito. Cara, aproveitando o gancho aqui, durante a minha pesquisa, eu achei algumas atividades que pedagogos empresariais costumam fazer. Uma delas, até brincando, eu estava vendo o pessoal chamando de sessão de descarrego, que, que é você reúne todo um time numa sala e todo mundo fala o que está sentindo, fala o que vê de problema, o que gostaria que mudasse. Você acha que isso realmente afeta, ajuda? Claro, porque imagina que você tá. Vou te citar um exemplo de antipatia gratuita, que são aquelas pessoas que falam, eu não gosto de fulano, não sabe por quê, simplesmente porque não gosta. Isso é um exemplo. Um outro exemplo é que a pessoa não gosta da outra porque ela vê na outra algumas atitudes que o incomodam. E essas sessões, que são terapias de grupo, a gente, só vou te dar um exemplo que eu fiz na empresa, tá? Tinha sérios problemas em determinado setor, e estava tendo muitas brigas internas entre eles. Nem eram com os setores, era entre eles mesmos. Então a gente fez Uhum. exatamente isso. Assim, ó, cada um ia ali na frente e expunha, sem, assim, não ia ter mago, nem ia ter nada. Assim, É um ó, ambiente você seguro, expõe né? isso. Você fala o que, que você sente e você aponta o que você vê de errado no outro. E o outro simplesmente não entende. Deixamos bem claro que aquilo ali não era uma ofensa, era simplesmente um ponto positivo que a pessoa precisava melhorar. Então era um que falava, olha, eu não gosto da maneira que fulano me trata, eu acho que a pessoa tem brincadeira que eu não gosto. E a pessoa, tinha pessoa lá que não sabia, ela falava, não sabia que você não gostava que eu fazia isso. A partir do momento que você tem essa transparência na comunicação, você tem essa transparência, essa partilha de dados e sentimentos, porque isso aí é um compartilhamento de sentimento, você tem um ambiente que ele passa, que um entende as dificuldades do outro. Então você passa de ter briga no ambiente. Porque eu falo, olha, é aquela coisa, tem pessoas que colocam apelido, tem pessoas que não gostam e a pessoa não fala nada. Aí do nada a pessoa vira a Deixa rolar, cara, né? E vai exato. sentindo só. Mas a pessoa não gosta, simplesmente, mas ela não tem coragem de falar que não gosta. E num ambiente desse, numa reunião dessa, ela fala, olha, eu não gosto que me chamam disso. Por isso que eu fico com raiva, por isso que eu viro a cara, por isso que eu não quero conversar com fulano. Isso já aconteceu em muitas empresas que eu já atuei. E esse esclarecimento, essa transparência, permite que o ambiente se torne límpido. Vou dizer assim, o ambiente se torne límpido, não tem mais nada escuro. Perfeito. Entendeu? São pontos a ser tratados e isso é muito útil. Perfeito, cara. Perfeito. E aproveitando, olha que gancho legal. Você, como uma pessoa formada em psicologia e tem na pós em pedagogia empresarial, como você vê a integração dessas duas disciplinas, cara? Isso também afeta no final para tomar uma decisão, para fazer uma atividade como uma sessão de descarrego, por exemplo? Sim, uma coisa puxa a outra, né? Embora são matérias distintas, cada um tem suas competências, mas elas se complementam. Não vou dizer que se completam, elas se complementam. A psicologia, ela trata do coeficiente emocional do time, da pessoa, das suas relações, dos seus anseios, das suas frustrações. A pedagogia, ela vai fazer, através de terapias de grupo, de exemplo de interação de pessoas, ela torna o ambiente mais palatável. Vou voltar no exemplo que a gente falou da reunião. Então, a psicologia vai atuar nesses anseios da pessoa, do porquê ela está com raiva, do porquê ela é daquele jeito. E já a pedagogia, ela traz o ambiente, essa interação entre um e o outro, para que isso venha à tona, que isso fique Sim, esclarecido. Então, assim, são matérias distintas, mas que se complementam. perfeito, perfeito. Cara, e agora tem uma pergunta que muita gente tem vontade de fazer.
eu queria saber a sua opinião mesmo. Para eu atuar como um pedagogo empresarial, tá? Seja uma empresa grande ou pequena, o mercado está crescendo muito. Eu preciso já ter passado por uma sala de aula, ter vivido o chão de escola, ou eu posso necessariamente sair, me especializar em pedagogia empresarial e já entrar numa empresa e ter o mesmo desenvolvimento que você hoje tem depois de tanto tempo? Olha, essa é a minha opinião, tá? Você está se referindo entre você ser um professor e você pular a etapa ou não trabalhar como professor e você atuar direto como consultor. A minha opinião é o seguinte, ô Carlos, numa sala de aula, a sua função ali é transmitir conhecimento e cada aluno ele é por si. Você tem a sala, que é todos juntos, mas é cada um por si. Você não tem condições, como professor, por exemplo, como pedagogo, chegar numa sala e vai tratar cada aluno individual. Não dá. Você vai trabalhar, você vai trabalhar a classe como um todo. Tanto é, e ali é individual, cada um é individual. Tanto é que os compromissos são diferentes. Se um aluno tirar nota baixa, a sala dele não vai entrar em concordata, dando um exemplo assim. Sim, Ao passo que numa empresa, cada pessoa, a performance de cada pessoa conta. Na sala de aula, não, entendeu? No, numa empresa, a performance de cada um vai contar como um sim, todo. sim. Se eu não fizer o que me é demandado, eu acabo sobrecarregando o outro, né? Sim, sim. Numa empresa, a maneira que você lida com as pessoas é diferente. Sim, Você vai entender. Você não chega numa sala de aula e fala o seguinte: olha, por que você não conversa com fulano de tal? Me fale dos seus anseios. Não tem condições de fazer isso. Não tem sim. condições de fazer isso, entendeu? E numa empresa é diferente. A empresa é um time. E na escola, cada aluno é um ser individual. Embora você lide com pessoas do mesmo, tanto na escola quanto na empresa, mas a maneira que você aborda é totalmente diferente um e outro. Perfeito. Nicolas, eu realmente deixei a nossa entrevista um pouquinho mais rápida, como eu sei que você tem as suas demandas também. Cara, eu já realmente finalizei tudo que eu tinha de dúvidas. Eu queria saber de você agora, se tem alguma coisa para falar para o pessoal da turma, se alguém tem realmente essa vontade de seguir para a pedagogia empresarial, se tem alguma palavra que possa estar ajudando essa pessoa a seguir, porque eu mesmo já tive vontade, eu entrei na pedagogia com a intenção de me tornar um pedagogo empresarial, mas eu acabei vendo que eu quero seguir para a área escolar, não necessariamente como professor também, mas para a parte de gestão. Entendi. Olha, Carlos, o que eu posso te dizer é o seguinte: essas áreas que lidam com pessoas, eu vou dizer que você sempre vai lidar com pessoas, tá? Ao longo da sua vida, a gente sempre lida com o outro. Tanto a pedagogia quanto recursos humanos são ferramentas que te permitem uma melhor compreensão e lidar com o outro. Então, você pode até fazer isso como uma profissão, fazer disso uma profissão, como é o meu caso, mas você pode fazer disso apenas para uma melhor compreensão e conhecimento do outro. Eu acho válido para quem tiver a vontade e o time para seguir nessa área, ou mesmo só estudar pelo prazer de conhecer, vale muito a pena. Como havia dito, a sua vida você sempre vai lidar com o outro. E o entendimento do outro é de suma importância no sucesso seu individual e coletivo. Perfeito, Nicolas. Muito obrigado, de verdade. Eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todos que também prestaram atenção. Tenham uma boa noite. Obrigado, Carlos. Se precisar, fica à vontade, tá? Muito obrigado.